We already kind of had some of the systems in place, and what it allows us to do now is take a look at the world as an opportunity. So we're no longer locked within our own small geographic region. We can look other places and complement the team, right? So one of the biggest challenges to doing that is just to ensure that we can still pass over the culture side, that we can still have that launch code way adopted, and ensuring that those the remote workers are supported. Welcome to Launchcast, another episode. Bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma conversa diferente. Hoje eu vou falar em português hoje. E eu tenho aqui dois convidados muito especiais. E a gente vai falar sobre a Launch Code e a expansão da nossa empresa no Brasil, nas operações, o time de operações que a gente tem lá hoje também. E aqui conosco a gente tem o diretor da Launch Code no Brasil. E a gente tem também o CEO da Launch Code Brasil e Canadá e Mundo e Orlando, porque nós temos também um escritório em Orlando. É importante lembrar disso. Então, bem-vindos. Obrigado. Thank you very much. Essa vai ser uma conversa diferente, né? Porque pela primeira vez eu converso bastante com o Roberto e eu conversamos bastante sempre nas duas línguas, né? O Roberto fala português, como vocês sabem aqui, vocês já viram, tem um episódio aqui que eles estavam lá no Brasil. E a gente sempre tem conversas muito interessantes, porque a gente sempre usa as duas línguas o tempo todo, né? Hoje ele tá meio proibido de falar português, ele não pode falar muito não, porque senão dificulta a vida do... Vai ser difícil. Mas porque dificulta a vida do pessoal que faz a edição da legenda, né? Dos subtitles. Mas o Dailson vai poder falar em português hoje aqui, tranquilo. É isso, bem-vindos. Bom, como vocês sabem, a Launch Code é uma empresa hoje multicultural. Nós temos aqui várias nacionalidades aqui mesmo no headquarters, aqui no quartel, na HQ, aqui em Calgary, aqui em Alberta, no Canadá. Eu acho que a gente já mapeou, salvo engano, o Mikio estava envolvido com esse projeto, o nosso Content Manager. How many languages do we speak at Launch Code? Remember? 12 languages. Então falamos 12 línguas hoje. Né, nesse grupo de funcionários que nós temos aqui, tanto no Canadá, quanto em Orlando, quanto também no Brasil. E a gente decidiu abrir a operação no Brasil ali por volta do final de 2021, e hoje a gente quer falar sobre isso. Por que o Brasil? Como é que está indo lá? Quais são os desafios que a gente tem como empresa para crescer a equipe lá? Então é isso que a gente vai conversar hoje. E mais uma vez, essa é uma conversa em inglês e em português. Você pode clicar aí no CC, você vai ter seu subtitle, sua legenda lá, desculpa. E você vai poder assistir na sua língua preferida, enfim, todo episódio aqui de hoje, ok? Muito bem, ótimo. Vamos lá, esse é a nossa primeira conversa bilíngue aqui, né? E vamos começar o seguinte, a última vez que vocês dois estiveram juntos nesse canal foi no Brasil. Yeah, we were there. It's a beautiful day, actually beautiful, nice warm weather. Foi no resort lá, né? It was, yeah, and phenomenal job. Dailson did a phenomenal job of hosting us. We had the whole crew down there, quite a few of us that came. Everybody flew into the one city, the one resort. Really, really nice to see everybody in person, get to know them a little bit. Everybody there was super excited to get to, meet somebody from Canada. É verdade. Which was really nice. So they had lots of questions about, what is Launch Code like in North America? But the really interesting thing that really stood out was that they were already the Launch Code culture down there. We felt that. So we were there, with everybody that we met. We felt that what makes us special here was already kind of propagating down there, and that culture and that cohesiveness was already working really well down there. Isso é muito importante pra gente, né? Essa questão da cultura, né? Porque a gente, quando falou em começar a operação no Brasil ali no final de 2021, né? A primeira coisa, eu acho que a gente conversou, né, foi, cara, como é que a gente vai conseguir manter essa cultura lá com os funcionários do Brasil, né? Exactly. How do we maintain the culture, right? Especially long distances like that, and different culture, different language, right? Different norms. So it was a big challenge, and you helped out lots with that, Sim. and, which was great. But what was nice too is, obviously we had a tremendous amount of help from yourself. From Dailson, people that knew the local, had people in the ground there, boots on the ground,
that could help us right off the bat. So it wasn't necessarily, where should we go? Who should we find? Who should we talk to try and help us? It was, we already have these people here connected to us. Sim. How do we leverage? How do we make that, how do we help to expand that presence down there and create a presence down there that can continue with the culture? So yeah, worked out really well. É verdade, tem funcionado muito bem. E a gente volta a falar mais sobre isso. É importante porque finalmente agora, obviamente, também a gente trouxe o diretor da Launch Code do Brasil para passar uma temporada aqui. Para ele vir beber aqui da sede também. Yeah. Então temos aqui o senhor Dailson Fernandes. Obrigado. Muito bem recebido por aqui. Vou usar de novo nossa principal frase, né? Muito calor humano nessa terra fria aqui. Me senti muito aquecido aqui no Canadá. E complementando o que o Alberto falou aí, foi muito interessante porque o nosso processo de onboard ele é muito maduro. Então, quem entrou na nossa empresa percebeu que nós temos que cuidar muito de ser um time só, né? O pessoal do Brasil e o pessoal do Canadá. Apenas Launch Code. E a presença do Alberto lá no Brasil foi muito importante, porque o pessoal conseguiu ver, né, a pegada da nossa empresa. Então, para mim foi muito importante, para todo o time. E como ele mesmo presenciou lá, deu uma liga, né? Todo mundo andando junto e foi tudo muito junto, com muita paixão. É verdade. É verdade. My absolute favorite was when Dailson presented me with a jersey of his favorite team Santa down Cruz? there. No. Our team, because we are... Porque nós somos do mesmo lugar do Brasil, né? Oh, yeah. What was interesting is that, so I didn't know Santa Cruz, and I'm like, oh, this is a storied team. This is exciting, the jersey is beautiful. And then he's like, man, don't be too excited about it. They're 4 leagues down and they haven't won in 50 years. Exato. Santa Cruz a gente apenas ama, né? A gente apenas ama. É o um time, amor incondicional, né? Porque a alegria é difícil, né? É como o Oilers aqui, né? Você só ama mesmo, mas assim, campeonato. O Alberto se tornou torcedor do Santa Cruz e eu do Oilers aqui. Pois é, né, lá. cara? Criou um problema aqui pra gente, que eu torço pelo Flames, o Robbie é louco pelo Flames. I repay the favor. He came here. Here's another jersey, man. Tá aí, ó. May you enjoy our lack of Stanley Cups in many years. But we're gonna win this year. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Daís, como é que tá sendo aí tua semana aqui no Canadá, cara? Como é que tá? Tua primeira visita aqui no Canadá. Exato. Passando aqui um pouco mais de um mês aqui, então tive a oportunidade de conhecer um pouco algumas províncias, né? Alguns passeios, mas o mais importante foi essas 4 semanas aqui, né? Entendi. Então, foi muito bom resolver trabalhar junto com toda a equipe aqui, participar de reuniões presencialmente. Sim. E perceber que nada muda, assim, né? Mesmo em estar remoto ou estar aqui, a pegada é a mesma, a empresa, a cultura é a mesma, o pessoal é super solícito aqui, todos eles, então todos me abraçaram aqui. Eu cheguei um pouco receoso como é que era, né? Um norte-americano, e para mim foi uma maravilha chegar aqui e ser muito bem recebido por todos, muito bem recebido. E até então todo mundo aqui me dá dica, vai ali, né? A turma gosta, sabe que eu dou um pedal, aluga uma bicicleta, Alberio me emprestou uma super bike, né? Quando eu chegar lá em Recife eu jogar a minha fora. Aí eu consegui aqui fazer bons passeios e o melhor foi aqui, a parte aqui, meu coração já está partido que eu tenho que voltar, mas estou levando esse banho de cultura, esse calor humano, né? E dei a sorte aqui de ver as 4 estações aqui, né? Vi um verão, um sol de matar, um frio de matar, folhas caindo no outono e final de semana passado neve, muita neve. Verdade. Então, tô feliz. Ele viu as 4 estações aqui. Oh, he did? It's funny, if you don't like the weather here, just wait 15 minutes, Things will change. So he experienced it, and I'm happy. The snow fell down and we asked him, have you gone outside? And then the snow angel, nothing but your underwear yet. That's tradition in Brazil. Tradição, cara. We've been trying to tell É a mesma coisa que areia, é a mesma coisa que tá na areia. E aqui, imagina um nordestino acordar com 0 grau e pegar 27, né? É verdade, Tranquilidade. É verdade. Até para dar contexto pro pessoal em casa, né? O nordestino
no Brasil, prova das temperaturas mais quentes ali, por volta de 27, 30 graus ali. Principalmente porque moramos perto das praias, né? Crescemos perto das praias. Então, realmente, de 30 graus para 0 graus é bem diferente, né, Davis? Agora já tô começando a me acostumar, tô começando a ficar preocupado. Já tá. Próxima semana eu volto pro Brasil e aí, hein? Eu já ia ficar morrendo de calor lá. Toda vez que eu vou lá, eu morro de calor, cara. Bom demais. Você falou sobre essa questão de trabalhar remoto, e aí eu queria voltar um pouquinho pra gente falar sobre a operação lá. Questão das coisas que a gente conversou, e você tinha uma visão muito clara sobre isso, até por causa da experiência que nós tivemos durante a pandemia. Né? Então, como é que tem sido, Alberto, na sua visão, nossa expansão no Brasil, o fato de que, cara, todos os nossos funcionários no Brasil, acho, por enquanto, né, enquanto a gente não estabelece um escritório físico no Brasil, trabalham de casa. Como é que tem sido, do seu ponto de vista, essa experiência? I think it's been a huge success, right? So, obviously there's a lot of challenges that came due to the pandemic, but one of the major benefits is that it proved the model, and a lot of organizations already knew this, that you can have a successful model where people work remotely. The pandemic just forced that upon many different people, right? So for us, it was actually a fairly easy transition. We already kind of had some of the systems in place, and what it allows us to do now is take a look at the world as an opportunity. So we're no longer locked within our own small geographic region. We can look other places and complement the team, right? So one of the biggest challenges to doing that is just to ensure that we can still pass over the culture side, that we can still have that launch code way adopted, and ensuring that those the remote workers are supported. So the ones that were here during the pandemic and were working remotely, that wasn't an issue. But as we went out into other places in the world, like when we went to Brazil and we looked at that, we just had to make sure we were able to do that. And so you're asking how did it work out? It's a massive success so far. Sim. Já estava funcionando aqui, né? Yeah, Na verdade, yeah, muito bem, né? Exactly. It was a model that we could take and basically replicate in a different region. Tá, mas a gente está falando operacionalmente e culturalmente. Yeah. Culturally, I think it's been great. I think in South America, and more specifically in Brazil, you have a culture that is naturally aligned with the culture here. Sim, There isn't verdade. a tremendous amount of changes, but you also have a culture that really, they for lack of a better description, they, look up to North America as kind of a standard or as a system that has, Sim. That innovates and is kind of leading edge. So for a North American organization to come down there, I think you get a lot of individuals that are really keen on being part of that expansion, being part of learning these systems from other countries, and how they operate. So culturally, what that allows us to do is that there's tremendous buy-in right off the bat. Individuals that we're looking for and that we have joining us. Right off the bat, they're very excited that they're working for a North American company, that they're working for a Canadian Exatamente. company, É right? verdade. São orgulhosos disso, né? Ficam com orgulho e tal. Isso é muito legal. É muito legal, né? Yeah, so it makes it makes the whole cohesion a lot easier to happen because they're naturally wanting to be part of the whole cohesion. They want to be part of that overarching launch code culture, right? Aham. So for us, it's been a tremendous success so far. Legal, né? Tem também essa questão do recrutamento, né? A gente tem trabalhado muito forte aqui na Launch Code para sempre recrutar pessoas que se identifiquem com a empresa. Porque se você pensa aqui, nós como gestores, a gente quer ter profissionais que se encaixem com o nosso modelo, porque isso é bom para ele e bom para nós. É bom para os dois lados. Né? Yeah. A pior coisa do mundo para um profissional é trabalhar num lugar que ele não se encaixa ou que ele não acredita nos seus valores, né? Então eu acho que a gente também tem sido muito bem sucedido no Brasil em achar essa pessoa, e o Dailson nesse sentido tem sido central, né? Porque ele é quem tem coordenado, quem abriu o escritório do Brasil é o Dailson e tal. Dailson, fala um pouquinho pra gente sobre como é que tem sido essa questão da expansão no Brasil, principalmente em recrutar e achar esses profissionais que hoje fazem parte do time da gente aqui, né? Acaba que a gente começou sozinho em janeiro, né? E ninguém conhecia a nossa empresa lá. Então, foi um trabalho que a gente chama lá no Brasil de quebrar pedra, né? Ficar batendo, oferecendo.
E sempre os candidatos perguntavam, né? Quem é essa empresa? Quantos tem aqui no Brasil? Não tem ninguém. Estamos começando agora, né? A partir da hora que a gente começou a contratar, né? E a gente teve que refinar muito esse processo de recrutamento, porque tem um modo daqui, né? O cultural de fazer a contratação. E eu também já tenho uma larga experiência em contratação no Brasil. E a gente teve que achar um mix disso aí, né? Adaptar. Enquanto a gente estava adaptando, a gente teve alguma dificuldade, mas na hora que a gente achou o ponto mesmo, né? O ponto da carne ali, certo. Agora, eu estava até assustado aqui. A gente abre uma vaga num dia, dezenas e dezenas de candidatos. Muitas vezes tem que parar a vaga para poder dar atenção a todos, né? É verdade. Então, hoje a gente tem uma qualidade, a gente é conhecido, a gente é procurado agora. Tem vaga, olha, vocês fecharam a vaga, cadê a vaga? Foi que eu com essa vaga? Exatamente. Um fala para o outro, acaba que o próprio mercado brasileiro já conhece lá onde Code, né? Nossos próprios funcionários também indicam e tal. Usam suas networks para divulgar as vagas e acaba que agora os candidatos agora estão pedindo para fazer nossos testes, nossos desafios, deixa aí, porque quando abrir eu já fiz, já adiantei. Então, verdade. É muito interessante isso aí. Estamos conhecidos agora, né? Isso é bacana. E o legal é que a gente começou apenas com desenvolvedores e cada vez mais a gente está abrindo agora todo o leque lá para o Brasil, né? Então, muitas funções e time feliz. E crescendo, legal. Time feliz e crescendo. Muito legal mesmo. And a big part of that success too, Dailson touched base on it, but the ability to adapt. So Dailson, in the beginning, we said, okay, well, here's some practices that we do on the hiring. His ability to understand culturally what Brazilians like to do, even on the hiring process, and the steps they like to take differ than what we do here, right? But his ability to basically take that, adapt it so that it still falls within our culture, but then do it in such a way that is, that is relevant to the Brazilian culture, was phenomenal. So, having that adaptability, having that person to really understand that and bring it together under our umbrella is a gente falou muito sobre isso, né? A gente precisa primeiro achar a pessoa lá, que vai ser meio que o pai de todo mundo que vai vir, que tem que estar alinhado com a cultura, tem que ser alguém que nós confiamos bastante e que tem naturalmente experiência de estar. Então, que bom que a gente conseguiu achar o senhor Dailson Fernandes lá, né? Ok. Maravilha. Albério, papo maravilhoso até agora, bom demais. E eu acho que é muito interessante para quem está assistindo entender por que nós decidimos ir para o Brasil, né? Então eu pergunto a você, por que o Brasil? Mas antes de você responder, até bom dar um preâmbulo aqui. Eu estava lendo recentes artigos, né? E você vê aí uma certa unanimidade, principalmente aqui na América, em compreender o Brasil como o próximo hub tecnológico, né? Para expansões de empresa, né? Isso já acontece, na verdade, mas de uma forma muito mais intensa e muito mais intencional nos próximos anos, né? Parece que o Brasil finalmente está sendo descoberto como um lugar. Fala assim, peraí, tem 220 milhões de pessoas, é um supermercado, literalmente, né? Supermarket, né? Como a gente fala aqui. É um supermercado, desenvolveu muitos profissionais na área de tecnologia nos últimos 30 anos. Então você tem um pool de profissionais à disposição, seniors, alto nível também, etc. e tal. Então isso a gente meio que já entende. Mas eu queria ouvir de você, eu acho que é importante para o pessoal entender por que no final das contas, por que o Brasil? Por que você decidiu isso como CEO? Por que nós agora estamos expandindo lá? Yeah. Well, you touched base on a very, very important fact there. Brazil is a hub, a technology hub that's going to expand more and more as, next few years. The amount of skill and ingenuity there is unbelievable, and I know this obviously because I've been there many times and was born there. But there's an ingenuity in the Brazilians that, you see a spark of greatness, and there's so many of them that have that there. Outside of just the fact that there's the support mechanisms, be it the schools, the universities, and that are pumping out all of these, but the talent itself has that ingenuity, a spark, So that's one of the main reasons. But another big reason, obviously, is Brazil is my birth country. I was born there. I lived there until I was 9, and since then, my dad lives there. So
I've gone there multiple times. I've spent 8 months with him in my mid-teens. I spent many summers there during university, and it's just a place that I really love. Obviously I love Canada and the opportunity that I grew up here with, but I also have a soft spot for Brazil because that's where I come from. That's where I have family in, right? And what that has really allowed for me on a personal level is just to look at this and we say, okay, well, we have an opportunity to expand somewhere. We have an opportunity to grow a business somewhere. For me personally, I love the fact that we can do that in a place where, I was born, in a place that's still kind of near and dear to my heart, to be able to give and expand so that we can create opportunities down in Brazil is something to me that I hold very special. Cara, que legal, velho. Que legal. A gente vê como o Alberto se emociona, né? Quando ele fala. Você vê que não é algo só de negócios, né? É claro que como um homem de negócios, né? Como um empreendedor que o Alberto já estamos em 2022, são 17 anos que o Alberto empreende, né? Era um desenvolvedor, né? De vez em quando você ainda programa, né? Still do it. De vez em quando. Tá vendo? I still enjoy it. Você ainda gosta, cara? Oh man, it's easier. legal. Some days are easier. Com certeza. Some days it's a lot easier. Mas ainda eu imagino que não no nível mais dos nossos ninjas aqui, né? Oh, Esse nível no, aí, os caras são outros, né? It's humbling. It's a humbling experience because even when you were younger and your parents don't know how to work the microwave or something, Sim, you're like, sim. "Oh, they don't get that, right?" And now I'm like, when I get in and start coding again, and I just hear even their ability to type 3 times faster than me. Sim, And the stuff they're doing, I'm like, oh my goodness, I'm getting old. I gotta get out of here. Às vezes passo assim, e então eles têm um negócio que eu aprendi aqui com eles, com essa turma aqui, que é o tal do In The Zone, né? Oh yeah, yeah. Aprendi muito com eles aqui. E é muito legal esse negócio, né? E aí às vezes eu vejo eles In The Zone, eles botam uns headphones, né? E é tudo muito inteligente aqui, né? E eu uma vez eu vi o Gui, que inclusive é brasileiro também, né? E trabalha aqui, apesar de morar aqui. E aí ele tava digitando assim, e eu falei, cara, como é que ele consegue? Porque uma coisa é eu digitar uma palavra que eu sei, né? Então eu tô digitando um texto, né? Pô, legal, eu tô digitando um e-mail. Eu até acho que digita rápido e tal. O cara tá digitando um código, tem que ter lógica, tem que comunicar. E o cara tava lá, e entra, e espaço, e o tab. Eu olhei assim e falei, rapaz, isso é coisa de louco. Parece que está batendo Parece assim. batendo o teclado e sai um negócio assim, né? Pois é, o Alberto, você começou assim, essa foi a tua carreira, né? E a gente vai ter uma série de podcast aqui bem legal, que a Bárbara, o Mikio, a turma tá preparando, que é pra gente falar sobre os próximos anos da Launch Code, uma nova visão aí que a gente tá trabalhando, e ela vai ser o lugar da gente falar de história também. Pra gente, o que nos levou até aqui, por que a gente tá tomando essa decisão? A gente vai ter só pra isso. Mas eu tô dando esse preâmbulo, porque são 17 anos, né? E é engraçado porque se você parar para pensar, depois de 16 anos empreendendo, foi o momento que você entendeu que agora era hora de expandir para o teu país que cuidou de você, né? Eu tô me tornando cidadão em breve, eu em breve seria um brasileiro canadense, né? Brazilian Canadian, né? E você é um canadense brasileiro. Engraçado que você ficava ofendido quando eu dizia. Yeah. Well, I think there was a time when you're like, do you even speak Portuguese? I was like, what? Ele ficou ofendido, cara. Teve uma vez que ele falou assim, rapaz, eu sou brasileiro, cara. Ele falou assim, não, ele falou assim, eu sou brasileiro. Mas isso é uma outra conversa. Mas ele falou, eu sou brasileiro, cara. Poxa, André, o meu país. Eu falei, eu sei, eu tô brincando com você. Mas foi quando eu descobri, na verdade, que você tinha ido aos 9 anos, porque eu achei que você, na verdade, tinha ido tipo assim, com 1 ano de idade. Aí, não, eu passei um tempo lá, cara, na infância, então é muito legal, cara. É muito bom te ouvir falar sobre o Brasil, porque você vê que não é só negócios, né? Tem um coração que pulsa, né? Oh yeah. And the jersey comes out every World Cup, Except for this one now. Canada's in it too. A gente vai vestir duas. A gente vai vestir, vamos vestir as duas, né? Com certeza. Com certeza. Daí, se você viu aí, você conhece essa história aí e tal. Ele esteve no Brasil, né? E ele esteve junto com a família dele. E foi muito legal. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas o que você pode falar mais? Como foi o impacto, né, da ida do Albério lá, representando a sede da Launch Code lá? Como é que foi isso lá, cara? A gente, quando teve a ideia de reunir o time lá, então minha primeira preocupação, né, era se o time ia ser um time e não pessoas isoladas, cada um no seu quarto. E foi surpreendente que
Eu até falei no anterior que todo mundo pediu para chegar até antes, né? O nosso encontro era de segunda É verdade. a quarta, eram 3 dias. Acabou que o pessoal chegou já no sábado, a grande maioria do time, quem pôde, quem não pôde, chegou na segunda. E quando o Albério chegou, já estava tudo pronto. A gente já era um time, né? Então, todo mundo, vamos almoçar junto, né? Vamos sair junto, né? Vamos dar um passeio junto. Então, a Albério e a família dele abraçou de fato, né? Então, o fato de você ter levado sua família lá foi um ponto super positivo, porque além de lhe conhecer, a gente conheceu sua esposa, conheceu seus filhos, e o seu pai também, que virou um membro, né, Virou oficial. o mascote aí da Mascote. Seu Francisco, que não é seu Francisco, é senhor Albério, né? Depois a gente No Brasil aprendeu. é muito comum usar o seu, né? Então, ele acabou que ninguém fazia nada sem chamar ele, né? Então a gente ia bater uma foto e ele saía, não, vem pra cá, vamos ficar junto com a gente. Que legal, Então, velho. a liga que deu foi que todo mundo tinha um receio grande de chegar perto para conversar com o Albério, com a esposa, com os filhos, e acabou que foi o inverso. A Albério, a esposa e os filhos já estavam no meio, né? Então, Já faziam parte lá, faz né? parte, Eu sei que foi uma experiência impactante, seus filhos também, eles voltaram cheios de história. Yeah, and you can't underestimate what Dayuson did to put that Claro. team together. Nossa, it verdade. was amazing. By the time I arrived there, verdade. like he said, it was one team, but all of them just cohesive, working together, knowing each other, and also the respect they have for Dayuson. So man, I love seeing it. verdade. I get there and you already see that there, and you're like, wow, I see launch code in Brazil already. É aquela liga que a gente estava falando da cultura. Uma das coisas que a gente conversou muito quando a gente pensou, quando você trouxe, né, a proposta, a gente foi atrás para ok, vamos realmente abrir essa operação, foi exatamente a cultura. Eu me lembro muito falando sobre isso, cara, como é que a gente consegue transmitir e passar essa costura, e construir algo lá onde, como o Dailson falou muito bem agora, o nosso profissional lá, o nosso funcionário, ele não se sinta como uma peça isolada, remota, no meio de um processo, mas que ele sinta que ele faz parte de um time. Realmente aqui você é parte dessa equipe da Launch Code mundial agora. Você prova dessas mesmas coisas e realmente o evento lá, o Dailson trabalhou pra caramba, mas o resultado foi espetacular. E a gente precisa mencionar a Bárbara também, né, cara? Que foi super importante, né? Ela ter ido também. A Bárbara cuidou de todos os aspectos lá do nosso podcast, né? Das fotos, de documentar um momento mágico, que até hoje, né? Que o pessoal agora fala, onde é que vai ser o próximo? Quem é que vem? Albério vem de novo? O pessoal já tá ansioso já. E interessante é que algumas pessoas que entraram depois falaram assim, que pena que eu tô entrando agora, perdi. Verdade. Algumas pessoas falaram isso na... Tá bom você tocar nesse assunto, porque tem um pouco de futuro já, né? Tipo assim, ok, o que vai vir depois? Exato. Deixa eu voltar aqui pro chefe aqui, né? Quais são os planos pro Brasil? O que a gente tem aí dessa expansão da gente lá? Yeah, great question. So continuing the expansion, for sure. It's working out extremely well for us. We're able to create and continue that launch code way, which at the ultimate value is to our clients. They still get that launch code quality. They still get the launch code innovation, and we can find people that can fit our organization and provide that to our clients, right? So we're going to continue expanding there. One of the things we're looking at is actually having a physical office. Right now, everybody's remote there. Having a physical office in a really cool area of Brazil, the Silicon Valley of Brazil, There you go. where Dayuson's actually from. So one of the days that when I was on there, Dayuson took the whole group, including myself, and we got to explore that Silicon Valley of Brazil area, Legal, muito bom. which was really neat. A gente deu um passeio bom lá no Recife Antigo, ele conheceu o Porto Digital, né? Toda a estrutura lá e estamos chegando. Legal. Muito bom. So we're going to look into that as at creating a hub where for the Brazilians they can still they can go there. We can work out of a hub, create a bigger presence down there to eventually expand. Just on the operational side for sure. But Sim. what else? What other opportunities there? Quais são as outras oportunidades? Exactly. Verdade, Within Brazil. Que a gente pode trazer para o Brasil, né? Porque o produto da gente é um produto mundial It is. que nós oferecemos, né? É um produto mundial e é um produto mundial que está apenas no início, né? Se você parar para pensar, porque desenvolvimento customizado no Brasil a gente não tem um termo engraçado, né? Aqui a gente chama de custom development, né? Qual seria o termo no Brasil para consultoria de IT? Como é que a gente chama isso lá, cara? O pessoal costuma classificar
classificar a empresa como software house, né? Software house, é verdade. Esse é um software termo house. muito comum. Muito comum. É verdade, software house. Mas, enfim, no Brasil também é um lugar com as oportunidades de desenvolvimento tecnológico que são absurdas. Nós estamos, como você falou muito bem, nós estamos falando de um país absolutamente diverso. A economia brasileira é extremamente diversificada. E uma vez que ela é extremamente diversificada, você tem oportunidades em vários setores econômicos da economia, onde todos eles necessitam de inovação tecnológica para aprimorar desempenho, para melhorar custos, para aumentar a eficiência. E é exatamente isso que a gente entrega aqui nos nossos processos, no final das contas. É isso que a gente está fazendo. Então, se é mundial a dor, se é mundial o problema, por que não a gente pensar nisso lá na frente? Mas que bom que a ideia, primeiro, o próximo passo seria pensar, vamos estabelecer uma presença física lá em Recife, como vai ser isso e como é que a gente expande nossa cultura lá. Começar por aí, seria isso. Exactly. Começa por aí. Yeah. A partir daí, a gente evolui, né? And from there, yeah, and then from there we expand. We'll see how it goes. Maravilha, velho, maravilha. Obrigado os dois pelo papo. Foi bom demais. Viu? Thank you. Bom, That's muito excellent, bom. É isso, esse foi mais um episódio do Launchcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que alguns de vocês têm que se acostumar. Quando eu faço como host aqui, me ouvir falar inglês, mas eu acho que eu sou bem melhor em português, então eu espero que a legenda esteja ajudando vocês. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom, né? Foi o nosso primeiro Launchcast bilíngue, né? Então, Yeah, next time we do it 3 languages. próxima vez vamos fazer 3 línguas: espanhol, inglês e português. Love it. Até porque a gente tem presença também no espanhol. A gente tem funcionários no México, né? A gente tem funcionários no Peru. E é importante também, da próxima vez, quem sabe, fazer em Spanish. Spanish. That would be Fico excellent. estudado pra caramba. Eu hablo um pouquinho, muito pouquinho. Não é meu caso, mas é isso. Obrigado. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Alguma coisa importante a gente finalizar. Dá aquele like lá, coloca o sininho se você quiser receber informações e segue a gente nas redes sociais, tá? Nossas redes sociais são super ativas, a minha equipe de marketing tá sempre ativa lá, responde sempre, tá ligado. Então, se você precisar saber sobre a empresa, se você tem interesse, por exemplo, em trabalhar aqui, se você tem interesse em trabalhar na Launch Code Brasil ou na Launch Code Canada, por favor, entre em contato com a gente. Você vai no site, manda uma mensagem lá no Contact Us e pode ter certeza que a gente recebe e responde. Ou você pode adicionar o Dailson no LinkedIn, ele é o diretor do Brasil. Se você está interessado numa futura vaga no Brasil, manda uma mensagem direto para ele, fala um pouquinho sobre você. E tenho certeza que ele vai ser um prazer aí conversar contigo e quem sabe avaliar possíveis participações. É isso. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês por terem acompanhado e até o próximo Launchcast. Love it. Valeu.